igreja, paz seja convosco. Boa noite, vocês que estão aí do outro lado, paz seja convosco. Então, como o pastor já disse, né, nós estamos no corredor dos milagres. Quem crê em milagre? Quem é um milagre? Todos nós já somos milagre, né? Porque o maior milagre é você nascer. E o maior milagre depois de você nascer é a tua salvação. Porque o Senhor, Ele morreu por nós. Então, Ele ressuscitou e nós somos o milagre. E hoje a palavra, toda vez que eu venho pregar, eu falo assim, né? A gente prega com temor e com tremor. A gente treme e a gente fica assim, totalmente, porque trazer a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor, é uma coisa assim de muita responsabilidade. Então eu peço que o Senhor realmente, Ele me use, que eu possa diminuir para que Ele venha crescer. Que não seja eu, Rosália, a falar, mas que seja o Espírito Santo de Deus a falar do jeito que o pastor orou por mim. Meus amados, eu queria que vocês podem ficar assentados, porque eu acredito muito que a reverência nossa, ela está dentro do coração nosso. Todas as vezes que nós nos rendemos ao Senhor no nosso coração, Ele fica muito, mas muito grato, porque é ali que está a reverência nossa. Não adianta a gente estar de pé e não ter reverência nenhuma. Então pode ficar assentados, tá? Eu estou tremendo. A palavra de Deus hoje está em 2 Reis 20. Eu vou falar do rei Ezequias. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías veio de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei os teus dias, 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Amém? Até aqui. Para quem não conhece a história do rei Ezequias, o rei Ezequias foi um dos reis que foram mais fiéis ao Senhor. Ele foi um dos maiores reis de Judá. Ele tinha um coração voltado ao Senhor. Ele era assim, um homem que amava servir a Deus. Quando ele começou a ser o rei, ele começou a derrubar altares, porque naquele tempo as pessoas estavam voltadas a adorar outros reis, outros deuses. E ele falou: não, aqui quem vai reinar aqui é o Deus de Israel, o único e soberano rei. E ele fez até a serpente que Moisés fez, ele também destruiu ela, porque o povo estava adorando ela como um ídolo. E ela não foi feita para ser ídolo. Ela foi feita para curar o povo. E ela ficou lá por ficar, mas não era para ser adorada. E o povo fazia isso, o povo adorava a ela. Então, ele acabou com a adoração a outros deuses. Então, ele serviu ao Senhor. Tudo que ele fazia, ele falava: Senhor,
eu preciso da tua orientação. Ele orava ao Senhor. O pastor falou de oração, que nós temos de orar. E por uma oração, Ezequias foi curado de morte, porque a doença dele era uma doença para a morte. Ele adoeceu assim, ó. Ele ia morrer. E o que ele fez? Ele começou a conversar com Deus. Oração é uma conversa. E quando nós buscamos milagres, nós temos de ter isso. Nós temos de saber que nós temos de ser fiel ao Senhor. Não só na hora da doença, mas a todo tempo. Não só a hora que eu venho buscar o milagre, mas a todo tempo eu tenho de ser fiel ao Senhor. Então, e Ezequias, ele foi assim. Ele foi um homem fiel ao Senhor durante toda a vida dele. E quando ele... É a mesma coisa chegar assim para o pastor Hildo e falar para ele: Hildo, olha, Deus mandou te falar que você vai morrer. Aí ele vira, e o Hildo, ele tem uma fé, que são poucas as pessoas que têm uma fé igual a do Hildo. O Hildo vai pegar, ele vai fazer igual a Ezequias. Ele vai virar o rosto, ele vai chorar, ele vai falar. E ele não vai... Não é que você vai cobrar ao Senhor do que você fez, mas você vai falar: Senhor, mas eu sou tão fiel a Ti. Eu fui tão fiel. Poxa, me dá mais uma chance de continuar a minha fidelidade. Que foi isso que Ezequias fez. Ele queria continuar sendo fiel a Deus. Ele queria ficar, durante esses 15 anos, ele queria mudar as coisas que precisavam ser mudadas. Porque se ele tivesse morrido, seria ruim, porque os filhos dele já não eram tão bons quanto ele. Então, durante esses 15 anos a mais, ele conseguiu mais coisas. Ele conseguiu continuar a fidelidade, continuar que o povo de Judá fosse fiel ao Senhor. Quem veio buscar milagre aqui? Quem vai passar pelo corredor do milagre com a certeza que vai receber esse milagre? Mas lembre-se, seja fiel ao Senhor. Olhe para o Senhor e fala: Senhor, eu estou passando aqui, mas eu sou fiel ao Senhor. Eu acredito em Ti, meu Deus, e que seja feita a Tua vontade. Ele conversou com Deus, mas ele sabia que a vontade de Deus ia prevalecer. Se Deus não quisesse, ele iria falar: não, Ezequias, realmente chegou a tua hora. E ele ia entender. Porque, mais uma vez eu te falo, ele era fiel a Deus. Então, muitas das vezes, nós temos de ter essa fidelidade. Saber que o Senhor, Ele vai fazer por mim e por você o que melhor é para mim e para você. O que vai agradar também ao coração dEle. Não só o meu coração como Rosália, mas o coração de Deus. Porque o Senhor se agrada daquela pessoa que tem um coração voltado a Ele. Um coração contrido a Ele. Um coração que se rende a Ele. Então, você quer buscar um milagre? Aprenda com Ezequias. Seja fiel ao Senhor. E busque da mesma forma que Ezequias fez. Quando ele falou para o Senhor, que ele pediu para o Senhor veio sobre ele com uma cura divina. A nossa igreja do Evangelho Quadrangular, o segundo símbolo, terceiro símbolo da nossa igreja é a cura divina. Então, você veio buscar a cura divina, você vai ter uma cura divina. Porque o Senhor, Ele vai te dar isso. Então, aprenda que você tem que ser fiel a Ele, buscar uma cura divina, mas falar para o Senhor: seja feita a tua vontade, não a minha, meu Pai. Porque se não for a tua vontade, do que vai me adiantar? Nós vemos aí as pessoas que estão no mundo, nós vemos que elas fazem tantas coisas para preencher a vida dela e não conseguem preencher. Ezequias se preenchia porque ele era fiel ao Senhor. Ele se preenchia porque ele buscava o Senhor. Ele se preenchia porque ele não queria adorar outros deuses. Ele queria adorar somente o Deus único e verdadeiro. Ele queria que as pessoas vissem isso nele. Hoje eu tinha um jantar da firma, porque a gente trabalha com algumas coisas, tem alguns jantares. E quando eu fui convidada, eu falei assim: não vai dar. Dia 23 não dá. Eu tenho um compromisso com a igreja, eu vou estar na igreja.
Aí minha amiga pegou, eu até comentei com ele. Minha amiga pegou e falou assim: olha o que você está perdendo. Ela me mostrou o cardápio. Aí eu pensei comigo, eu não falei porque eu não vou ficar. Mas eu pensei, mas eu vou me alimentar tanto da palavra do Senhor que não há cardápio que vale. Não há, existe lugar melhor, gente, vocês que estão aqui, do que estar aqui nesse lugar. Não tem coisa melhor. Então eu acredito fielmente que cada um de vocês que estão aqui hoje vai levar seu milagre. Eu acredito fielmente nisso, porque vocês podiam estar em qualquer lugar, da mesma forma que eu. Mas eu escolhi a boa parte. Eu escolhi estar na presença do Senhor. Eu escolhi estar aqui falando do amor de Deus. E de como Ele é grande, de como Ele é poderoso. Se a gente começar a pensar no que pode acontecer conosco, se o Senhor Ele acrescentar dias a mais nas nossas vidas, o que você vai fazer? Você vai fazer igual a Ezequias? Você vai continuar tendo a capacidade de andar com o Senhor e falar do Senhor aonde você estiver? Porque eu tenho de ser crente dentro da igreja, fora da igreja. Eu tenho de ser crente lá onde eu trabalho, aonde eu estudo, na rua. O meu comportamento, ele tem de ser igual aqui dentro da igreja e fora da igreja. Ezequias era assim, ele era um homem temente ao Senhor, e ele era rei, hein, gente? E ele era rei. E ele era temente ao Senhor, então ele era um homem que amava o Senhor como rei e como homem natural. Ele falava assim: não, eu vou continuar amando o Senhor, não me importa. Ele era tão grande a intimidade, como o pastor fez com o Vinícius, era tão grande a intimidade que ele tinha com Deus, que quando ele ia lutar, ele falava para o Senhor: Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou perder. Ele teve uma vez que ele estava tão aflito, ele orou ao Senhor. E durante a noite, o Senhor mandou anjos para batalhar e mataram tudo as pessoas que iriam lutar com ele. Porque ele estava com medo, porque ele tinha menos soldados. Mas durante a noite, por essa intimidade, ele falou com o Senhor que ele estava preocupado, que ele estava com medo. O Senhor foi lá e mandou anjos para acabar com o outro exército. O nome do rei do outro exército é meio difícil, eu não decorei. Você sabe, Hildo? O nome do rei que... Seleque... Não vou lembrar. Hã? Como? Esse rei aí, Selé querido. Esse rei, gente, eu não decorei o nome do rei. E esse rei, olha, gente, que coisa, ele estava com medo dele. E ele orou ao Senhor, tudo à base de oração, viu? Ele orou ao Senhor e recebeu o milagre. Se eu ficar aqui falando da história, de quantos milagres Ezequias teve, por ele ter essa intimidade com Deus, foram vários milagres, muito milagres Ezequias teve. Ezequias, ele conseguiu mudar Judá, gente, na época que foi rei. Ele conseguiu mudar a Judá, quanto mais a vida dele. Então você pode mudar a tua vida, você pode mudar o ambiente que você está, só orando, sendo fiel ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai conseguir mudar a situação da tua vida. Pode ser a situação que for que você estiver passando. Se você tiver fidelidade a Ele e orar com Ele, mas com o coração voltado a Ele, falando para Ele: Senhor, que a tua vontade prevaleça. Ele vai fazer. O Senhor é um Deus que Ele abre as portas que estão fechadas. Ele fecha aquela porta que vai te atrapalhar. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê que certas coisas acontecem na vida da gente. Você vem buscar um milagre, aí o milagre que você veio buscar não aconteceu. Aí você tem pessoas
que fica triste que não vem mais à igreja, mas se você continuar fiel, o Senhor lá na frente vai mostrar para você o porquê que aquilo teve de acontecer. Foi assim comigo, já aconteceu várias situações na minha vida, que eu não entendia o que o Senhor queria, e depois aconteceu um milagre na minha vida. E são milagres que eu posso, assim, falar de vários. Eu vou falar um que eu sempre falo. Eu gosto de comentar. Eu tenho um milagre andante. Eu tenho um milagre que anda. O meu filho do meio é um milagre que anda. Eu fiquei grávida. E eram 2 bebês. Fiquei grávida gemelar. Um dos bebês entrou em óbito com 5 meses na minha barriga. Os médicos não quiseram fazer nada e ele ficou lá, porque eles falaram que ele ia expelir sozinho. Infelizmente, ele não expeliu sozinho, mas quando chegou na... Assim, eles falaram que ele ia desmanchar, só que ele não desmanchou por tudo. Quando eu estava com 7 meses de gravidez, meu bebê, ele quis expelir, ele trouxe meu outro bebê. O meu outro bebê, então eu não entendia por que tinha morrido ele na minha barriga, mas Deus sabia que o meu milagre, ele ia ter de nascer antes da época, e ele ia ter de ser um milagre vivo. Ele ficou 21 dias na UTI. E no dia que eu tive ele, eu não era cristã ainda, convertida ao Evangelho. Eu me achava cristã, mas não era, vamos falar assim. Eu falava que eu era católica, mas também não era, assim, não era cristã. Aí eu não era convertida. Aí quando minha tia me ligou, minha tia é de Assembleia, eu falei para ela: tia, ora por mim, ora pelo meu filho. O médico disse que ele não vai viver, chorando desesperadamente. Minha tia orou e eu tenho certeza que naquela hora meu filho foi curado. Ele foi um milagre. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está vindo na igreja. É o Fabrício, todos vocês conhecem. Eu não entendi aquilo, o porquê que aconteceu aquilo. Hoje eu entendo que era para me testemunhar isso. Quando eu me convertesse, eu ia poder, todas as vezes que eu vou falar de milagre, eu posso falar do meu milagre que anda. Eu posso também falar dos milagres, porque eu tive meus filhos, não tive eles muito novos. O Pietro, eu tive com 37 anos, já é falado gravidez de risco. O Fabrício com 40 anos. E a minha pequena Beatriz com 42 anos. Então, a minha vida é uma vida de milagre. Uma mulher com 37 anos, ter 3 filhos sadios, que para os médicos seriam gravidez de risco. Beatriz, tanto a Beatriz quanto o Fabrício, falaram para mim que eles poderiam ter Down por causa da minha idade, porque disso, daquilo. Mas o Senhor, Ele é tão bom na minha vida, Ele é tão maravilhoso, que todos eles são sadios. Todos eles, porque Deus também conhece o teu coração e Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você pode ou não fazer. Eu sou uma mulher muito manteiga derretida. Eu choro. Eu não poderia ter um filho com Down. Eu não poderia ter um filho especial. Porque eu ia sofrer tanto com meu filho, tanto, que talvez eu não ajudasse ele. E o Senhor, sabendo disso, Ele me deu milagre. Porque é um milagre eu ter meus filhos do jeito que eles são. Porque o Senhor sabe que eu, Rosália, com esse jeito meu, chorona, porque eu sou meia mole, gente. Acho que todo mundo aqui já sabe. Eu sou meia mole, meia chorona. Não ia ter a força de muitas mulheres que eu vejo por aí. Tudo isso é milagre do Senhor na vida da gente. Eu sei que se eu ficar aqui conversando com vocês, eu sei que a Teodora tem milagre para me contar. O Vinícius e a mãe dele tem milagre para me contar. O Rildo tem milagre para me contar. O Jailson tem milagre para me contar. A nossa amiga, a Lídia, ela tem milagre para nos contar, que nós sabemos, e está chegando mais um milagre na vida dela. Eu acredito nisso, para a honra e glória do Senhor. Eu sei que cada um de nós temos milagres para contar. Mas, gente, eu acho que todo mundo que está aqui é fiel ao Senhor. Cada um de nós temos um jeitinho diferente de se achegar ao Senhor. Tem gente que ora na madrugada.
Tem gente que ora o dia inteiro, sabe, em pensamento, trabalhando. Não vai para a madrugada, mas o dia inteiro que está orando. O dia inteiro. Tem outros que a oração dele é uma oração pequenininha, mas é uma oração tão sincera, é uma oração tão verdadeira, que aquela oração o Senhor ouve. Tem pessoas que oram bonito, Senhor meu Deus, maravilhoso tu és, grande, altíssimo. Mas às vezes faz para se aparecer. E não é isso que Deus quer. Deus quer, como o pastor falou também hoje, verdadeiros adoradores. Ezequias era um verdadeiro adorador. Ezequias era um homem, gente, que se eu puder ser um pouquinho do que ele era perante ao Senhor, nossa, eu acho que eu vou ter todos os milagres a mais, da mesma forma que ele teve. Se eu puder ser um pouquinho igual a ele, porque cada vez que eu olho a história dele, eu falo assim, meu Deus, se chegar para o Senhor e falar assim, já pensou, você ouvir falar assim, você vai morrer. Aí você vira e fala assim, ô Senhor, por favor, papai, nossa, eu sou tão fiel a ti, olha os caminhos que eu tive, olha o tempo que eu andei contigo, olha o que eu fiz para ti. E quando eu virar e chorar, o Senhor virá para mim e falou assim, Rosália, teu pedido vai ser realizado, teu milagre vem, porque eu conheço o teu coração, tu és fiel a mim. Quem queria ser assim? Acho que todo mundo aqui, não é? Tem um pouquinho dele. E eu sei que isso nós temos. Vou falar mais uma vez. Nós temos um pouquinho de Ezequias. Porque hoje nós poderíamos estar em qualquer lugar. Mas nós escolhemos o melhor lugar. Nós escolhemos estar na casa do Senhor. Nós escolhemos passar por um corredor de milagres. Nós escolhemos entregar a nossa adoração a Ele. Nós escolhemos o melhor lugar. Nós escolhemos a boa parte. Nós escolhemos se ajoelhar na presença do Senhor. E eu não falo de se ajoelhar não. Eu falo de se ajoelhar dentro do nosso coração. Eu falo de se ajoelhar na nossa mente todos os tempos. Porque nós somos todos os dias bombardeados de coisas. Nós somos todos os dias cobrados pelo mundo. Todos os dias as pessoas nos oferecem banquetes enormes. Com todas as coisas que o mundo oferece. Mas aquele que é fiel ao Senhor, aquele que se permanecer de pé, ele vai receber o maior milagre, ele vai receber a maior coroa, ele vai receber a salvação, ele vai estar lá em Jerusalém, ele vai estar cantando louvores, porque o Senhor, ele veio e ele quer que todos sejam salvos. Ele quer fazer um milagre na vida de cada um de nós. Ele quer que cada um de nós possamos ter a certeza de que o melhor milagre Ele já fez. Que foi a nossa salvação. Eu quero que vocês entendam, da minha maneira de falar, que nós possamos ter tudo na vida, mas que nós nunca possamos perder a nossa fé e a certeza de que nós somos salvos. Porque não adianta você receber o milagre hoje e perder a tua salvação. Nosso maior milagre, quando nós passarmos aqui nesse corredor, você vai pedir o teu milagre. Eu tenho certeza, eu tenho piamente certeza que o Senhor vai realizar o desejo do teu coração. Eu tenho certeza que Ele vai fazer o milagre acontecer. De que maneira? Eu não sei. De que forma? Eu não sei. Pode ser imediatamente, você chegar em casa, teu milagre aconteceu? Pode. Mas pode ser daqui 3 dias igual foi com ele. O Senhor falou, faz uma pasta, coloca no lugar. E daqui 3 dias você vai subir e você vai estar curado. E foi assim que aconteceu. Pode ser daqui 1 semana, mas o milagre vai acontecer. O milagre, ele não chega, o Senhor com o teu milagre, ele não chega atrasado. Eu ia falar, antes de eu pregar sobre Ezequias, eu ia falar sobre Jó.
Mas aí eu comecei a ler, me deu assim, falei, não, eu vou falar de Ezequias. Porque agora eu vou falar só um pouquinho de Jó. Se você ver a vida de Jó, ele era reto e fiel aos olhos do Senhor. As duas histórias têm alguma coisa em comum. A fidelidade, a retidão, a oração. Jó, ele falava assim, Jó, ele falou algumas coisas, ele falava, Senhor, que eu não tivesse nascido, sabe? Ele ficou triste, é claro que ele ficou. Ele não negou ao Senhor, mas ele se entristeceu. Mas ele era fiel ao Senhor. Jó, ele orou pelos amigos dele, aqueles que falavam que ele podia estar em pecado. Mas as duas coisas que eles têm em comum é fidelidade ao Senhor. Eram homens que iam atrás de Deus, que tudo que eles faziam para Deus. Eles não faziam para o homem, eles faziam para Deus. E para vocês verem, Jó também, ele foi curado, ele foi restituído, ele teve mais filhos, e ele teve o dobro de tudo que ele tinha. O Senhor multiplicou na vida dele. Então vai ser assim na minha vida e na tua vida. O Senhor vai fazer milagres hoje, que a gente não vai saber como explicar, mas a gente vai poder contar. Como eu sempre falo, o nosso pastor fala, milagre a gente não explica, milagre se vive. E eu quero que vocês entendam que o segredo para que os nossos milagres possam acontecer é que nós possamos ser fiel verdadeiramente ao Senhor e que nós possamos orar cada dia mais. E isso é oração, eu não falo orações longas e bonitas, como eu disse, pode ser uma oração bem pequenininha, mas sincera, de coração. O Senhor vai se agradar e o Senhor vai fazer realizar o desejo que tanto você alcança. Eu quero orar para vocês. Pai, em nome de Jesus, que cada uma das pessoas que aqui estão, Senhor, possam vir, Senhor, a realizar o desejo do coração deles. Que eles possam aprender, meu querido Deus, que fidelidade e oração andam junto contigo. Que na oração e na fidelidade, que eles possam ter intimidade contigo, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor venha realizar os desejos dos corações dele. Que cada uma das pessoas que estão, Senhor, possa levar o milagre que eles vieram buscar. Nós vamos passar no corredor dos milagres. E eu tenho certeza que o Senhor vai realizar o milagre de cada uma dessas pessoas, Senhor. Eu não sei qual o tempo que vai demorar, mas que ela vai sair com o milagre, ela vai vir aqui testemunhar que quão grande é o nosso Deus, como milagre Ele fez por nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, e te louvo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.